Guardar o pessoal chegar, né? Guardando o pessoal entrar na sala. Vou esperar o pessoal chegar aí para dar continuidade. 2 minutinhos aí para a gente começar. Quem já tiver aí, confirma aí se o som tá tudo ok, se tá tudo beleza. Vai dar continuidade às unidades de volume. Bem rapidinho essa parte de volume, tá bom? E depois a gente tem umas questões para fazer. Passa a tarefinha para vocês da semana. Já que vocês ficaram uma semana aí sem tarefa praticamente, teve só a tarefa da sexta, né, de matemática fundamental. Ok? Aguardando aí o pessoal entrar, enquanto já tem. Ok. Pronto, pessoal, vamos lá. Vamos começar aí, os 2 minutinhos já. Já deu tempo para o pessoal entrar. Tá bom? Então, unidades de volume, né? Normalmente, a gente vê as unidades de volume da seguinte forma, né? A gente vê a unidade de volume, lembra logo de água. Porque até para representar aí a água, né? Num lugar lindo e maravilhoso que nesse momento de quarentena está dando uma vontade imensa, né? De ir, mas tudo bem. Tá aí, as unidades de volume você lembra logo do litro, né? Só que as unidades de volume, ela nem sempre ela vem com a unidade de medida litro, né? Ela não vem com essa unidade de medida. Normalmente a unidade de medida de volume ela vem dada dessa forma, por metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetro cúbico, por aí vai. Ou seja, o mesmo esquema da unidade área. Lembra que na unidade área o que mudava aqui é que aqui era 2, né? Era sempre o número 2. Agora a gente tem aqui, ó, número 3, 3, 3, 3 e 3. Então você começa a ver essa mudança aí das unidades de medida. E aí, professor, o que acontece? Mesmo esquema. Lá na unidade, então, significa que a gente tem 3 zeros. Cada casinha dessa é como se a gente tivesse 3 casas em relação ao metro. Tá bom? Então, o mesmo esquema que a gente tem lá, a cada casa são a quantidade de zeros que a gente pode adicionar. Isso quer dizer, se eu tenho 1 metro cúbico e quero transformar em milímetro cúbico, eu vou andar quantas casas? Uma, duas, três. Se fosse metro normal. Porém, como cada casa vale por 3, então eu vou dar 9. Tenho, quantos zeros eu tenho aqui? 9 zeros. Então, eu vou pegar esse número e vou adicionar 9 zeros. Ok? E aí eu teria isso convertido em milímetros cúbicos. Beleza? Então veja que é a mesma coisa que área, a mesma coisa que a gente tem. Não tem tanta mudança assim. O que eu chamo a atenção para vocês nas questões, principalmente nos vestibulares e no SSA, seria essa relação aí. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Tá bom? Então seria essa conversão aí. Vocês vão usar muito em química, não só em matemática, não só em geometria, mas em química vocês vão usar e abusar dessa relação aí. Então lembrar que 1 litro vale 1 decímetro cúbico. Alguns professores trabalham com a relação de centímetro cúbico. Veja que de 1 decímetro para 1 centímetro, quantas casas eu ando? É uma casa, só que eu tenho 3 zeros. Então, essa relação pode dizer que 1 litro também vale 1000
centímetros cúbicos. Bom? Então, muita gente gosta de usar essa relação também com centímetro cúbico. Eu, particularmente, o professor Rafael, prefere trabalhar com a relação de 1 litro para decímetro cúbico. Eu acho melhor. Bom, mas isso vai depender, isso é questão de gosto. Desde que faça a conversão certinha, utilize o número de casas, você vai acertar do mesmo jeito. Vai dar tudo certinho do mesmo jeito. Tá bom? Vamos avançar aí, vamos fazer questão. Alguém tem alguma dúvida aí nessa parte teórica? Como disse a vocês, é bem curta a parte de volume, né? Bem tranquila. Né? Alguém tem dúvida? Acredito que não. O silêncio já diz tudo. Então vamos fazer as questões aí, atividade de sala do livro de vocês aí. Ele diz o seguinte: quantos cubos A são necessários empilhar para formar o paralelepípedo P? Então, quantos cubinhos desse danadinho aqui, então quantos cubinhos desse a gente consegue colocar aqui dentro? Bom, então, quantos cubinhos a gente consegue colocar? Vamos ver. Primeiro, vamos ver esses cubinhos aqui. Observa que são os mesmos cubinhos que estão aqui também. Então, cada cubinho desse é idêntico a esses cubinhos aqui. Então, basta fazer o seguinte: eu vou contar quantos cubinhos eu tenho na base, quantos cubinhos nessa outra base, nessa outra lateral aqui, e quantos cubinhos na altura. Então, 1, 2, 3, 4. Deixa eu apagar aqui esse riscado que eu fiz. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem uns 5 cubinhos aqui. Ou melhor, 5 faces, né, dessa aí. Lembrando que a gente vai aprender a calcular esses volumes direitinho depois. Aqui eu tenho 1, 2, 3. A gente vai estudar depois especificamente isso aí. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Entendeu? Então, no caso, eu tenho essas 3 dimensões: 5, 3 e 4. Vou multiplicar. 5 vezes 3 vezes 4. Deixa eu ver quanto é que dá. 5 vezes 3, 15. Vezes 4, 60. Como cada cubinho desse é a unidade que a gente tem aqui, ou seja, como se fosse um cubinho, cada pontinho desse que eu botei, então significa que a gente tem 60 cubinhos aí dentro desse cubo maior. Tá bom? Desse paralelepípedo aí que foi formado maior aí. Beleza, galera? Tranquilo? Alguém tem dúvida aí? Isso é bem fácil, é bem tranquilo. Então, se eu quero calcular o volume de algo, multiplica as 3 dimensões. Outras figuras vai ter um formato de calcular o volume de forma diferente, que a gente vai ver nas aulas próximas, né? Por exemplo, um cone, deixa eu ver o que mais, uma pirâmide. Então a gente vai ter formas diferentes de calcular esses danadinhos aí, tá bom? Então a gente vai ter formas diferentes de como calcular essas figuras aí. Uma esfera, como calcular o volume dela. Então vai ter formas diferentes de como calcular esses objetos, ok? Por enquanto, a gente está só no básico, né, nas unidades de medida. Pode ver que ele está focando mais em cubos, sempre botando cubo, paralelepípedo, caixinhas aí, porque é o produto das 3 dimensões. Vamos ver essa questão aí? Quando se diz que em uma determinada região a precipitação pluviométrica foi de 10 milímetros, questão boa, né? A gente está vivenciando aí o início do inverno, está com bastante chuva, graças a Deus. Quando o pessoal estiver dizendo a previsão do tempo, vocês vão entender como é que funciona aí o processo. Então, a precipitação pluviométrica foi de 10 milímetros, significa que a precipitação naquela região foi de 10 litros de água por metro quadrado, né, em média. Então, se em uma região de 10 quilômetros, ele deu um exemplo aqui, né, deu a figurinha, mostrou aí o cálculo, né, o volume de 10 litros de água por cada metro quadrado, cada 1 metro quadrado. Aí está dizendo, se em uma região de 10 quilômetros quadrados de área ocorreu uma precipitação de 5 centímetros, né, de 5 centímetros, quantos litros de água foram precipitados? Eu vou usar essa mesma figura aqui para a gente trabalhar. Então ele está dizendo o seguinte, que ocorreu uma precipitação de 5 centímetros, só que a gente deve se basear em quê? Centímetro ou milímetro? A gente deve se basear em milímetro. Então vamos converter. De 5 centímetros para milímetro é uma casa só. Então só vou adicionar um zero aqui. Então vamos lá, eu tenho aqui a precipitação de 50 milímetros. Tá bom? 50 milímetros.
E ele está dizendo que a área é de 10 quilômetros quadrados. Só que a gente está trabalhando aqui, ele mesmo fala aí, ó, que a região é por metro quadrado. Então a gente tem que converter de quilômetro para metro, né? Então de quilômetro para metro dá quanto? Quantas casas ele vai andar? Estou indo na casa 10 quilômetros aqui, 10 quilômetros quadrado. Aí vem hectômetro, decâmetro quadrado, chega em metro quadrado. Então vão dar 3 casas. Só que cada casa dessa tem quantos zeros? 2 zeros, que está ao quadrado, né? Então, se a gente for organizar esse número, a gente tem, né, os 2 zeros, 2 zeros e 2 zeros. Então, tenho esse número aqui, 10 milhões. Ó, isso aqui, se a gente for colocar em notação científica, eu posso escrever esse número dessa forma. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu posso escrever esse número desse jeito, 10 a 7. Então, eu tenho, ele quer saber quantos litros de água. Aqui, no caso, ele está dizendo que é o quê? Quando era 10 milímetros, era 10 litros por metro quadrado. Só que agora a gente tem 50 litros por 10 a 7 metro quadrado. Aí, corrigindo aqui, é como tem mais um zero, colocando notação científica, esse zero vai aumentar o númerozinho aqui, eu adiciono, como eu tenho um zero aqui, eu pego esse zero e vou adicionar uma unidade ao expoente. Adiciono unidade. E escrevo o número desse jeito. 5 vezes 10 é a oitava. Você deve ter visto esse assunto de notação científica em física, tá bom? Então a gente tem 5 vezes 10 é a oitava. Procura nas alternativas, que isso é a quantidade em litros de água que a gente tem nessa precipitação. Então, resposta, letra B de bola. Beleza, galera? Questãozinha boa, né? Tranquila, para a gente brincar aí. Vamos ver mais uma? Terceira questão, diz aí. Com o objetivo de trabalhar com seus alunos o conceito de volume de sólidos, um professor fez o seguinte experimento. Pegou uma caixa de polietileno na forma de um cubo, com 1 metro de lado, e colocou nela 600 litros de água. Em seguida, colocou dentro da água, dentro da caixa com água, um sólido que ficou completamente submerso. Os alunos verificaram que o nível da água subiu 20 centímetros, conforme mostra as figuras. Aí a pergunta é, qual era o volume do sólido? Então, qual é o volume desse sólido aqui, que a gente nem sabe o que é? É um sólido todo torto. Então, qual seria o volume? Como calcular? Esse tipo de questão acontece muito em física, principalmente no assunto que os professores de física gostam de trabalhar lá, algumas relações lá, quando se trabalha as leis atuantes aí num objeto. Então, por exemplo, impulso e tal. Então, na física parece coisa similar. Na matemática é bem simples a gente resolver. Se o objeto ele afundou completamente e ele modificou a altura, ou seja, o nível da água, significa que todo o volume modificado nessa água corresponde ao volume do objeto. Então basta a gente pegar o seguinte, deixa eu reduzir aqui para ter espaço. Então basta a gente pegar o seguinte, a gente calcular esse volume aqui, essa alteração de volume que teve aqui. Então basta a gente calcular essa alteração de volume. Essa alteração de volume é justamente o volume do objeto. Beleza? Então vamos lá, vamos calcular essa alteração de volume. Continua com a mesma base, 1 por 1. Então o volume vai ser 1 vezes 1. A única diferença que vai mudar é a altura. Tá bom? A altura aqui subiu o quê? 20 centímetros. Então aí eu vou colocar em metro. 20 centímetros em metro é 0,2. 0,2 vezes 1 vezes 1 vai dar o quê? 0,2 metros cúbicos. Okay? Ou 0,20, né? Como vocês querem, vocês viram aí na situação. Então temos 0,20 metros cúbicos. Alternativa, letra A. Então todo objeto, toda dúvida que tiver, né, em relação ou melhor, toda alteração que tiver na água corresponde ao objeto que está aí, seja ele a forma que for. Ok? Deixa eu ver se tem mais um aí para a gente trabalhar. Não. Né? Como eu disse a vocês, a aula seria rápida, mas as atividades propostas da gente para vocês trabalharem em casa vai ser as atividades do livro, do capítulo 6, do livro 2,
Porém, vocês vão fazer as respostas, vocês vão colocar no sistema SAIS, tá bom? Então, quando você entrar lá no SAIS, na plataforma SAIS, você vai fazer a atividade online. São as mesmas questões do livro, tá bom? Não tem dor de cabeça, não. Então, por exemplo, o SAIS não está pegando. Aí você faz no livro, tudo direitinho. Quando o SAIS voltar a pegar, você vai lá e só coloca a resposta lá, só o gabarito, tá bom? Não quero, não quero a resolução dessas questões, não, tá bom? Vou querer só que você faça lá, marca suas respostas no site, ok? Quando for na próxima aula, né, no caso, na aula de hoje às 8, a gente vai iniciar o primeiro horário com as dúvidas de vocês, então as questões que vocês têm que fazer. Essa atividade eu vou marcar lá no Classroom, só para lembrar para vocês como lembrei, até sexta-feira, vocês têm que fazer ela até sexta, tá bom? E aí na segunda-feira a gente faz a revisão das questões que vocês tiveram mais dúvidas aí em relação a isso aí. E no segundo horário a gente já começa assunto novo, o capítulo 7. Tá bom? Beleza, galera. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Pode falar à vontade. Ok? Espero que todos tenham compreendido. Tá bom? Espero que todos tenham compreendido direitinho. O conteúdo não é um conteúdo difícil. Com certeza esse conteúdo estará lá na prova, por essa tranquilidade, tá bom? Assim, sim, sobre a prova. Alguém falou comigo aí sobre a prova. Eu ainda não tenho a data atualizada de quando será a prova. Assim que tiver a data atualizada, aí eu converso com vocês o que é que vai ser, o que é que vai cair, tá bom? Não irei colocar todos os capítulos na prova. Eu especifico a vocês qual é o conteúdo, tudo certinho, como é que vai ser a prova, como é que a gente funciona. Beleza? Então, ó, por hoje é só. Muito obrigado. Bom início de semana para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.